Faz tempo que a gente não grava, né, gente? Mas eu gosto demais de trabalhar aqui com o YouTube e com os podcasts. Então, é um ambiente legal para a gente poder estender um pouco mais de tempo. Você sabe como é que nós conversamos aqui, é muito franco. A gente vai falar sobre autonomia e independência. É um assunto que merece que a gente gaste um pouco do nosso tempo. Principalmente você, pai e mãe, que de repente olha para o seu filho e acha que essas duas coisas são a mesma coisa e são bem diferentes. E talvez você, pai e mãe, precise ouvir um pouco mais sobre esse conteúdo para que você perceba o que você está fazendo. Meu filho é independente, mas não é autônomo. Isso é importantíssimo e você vai entender aqui as diferenças e de repente perceber que você precisa tomar uma atitude diferenciada. Isso não precisa ser agora, precisa ter sido ontem quanto à decisão quanto a isso. Então, vamos lá. Esse é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade, muito obrigado por você estar aí. A gente vai falar sobre um conteúdo um tanto que assim que vai mexer com pais e mães, então leva a sério esse assunto porque é muito importante como qualquer outro assunto. Desde já entra aí, gente, vai, segue a gente, compartilha, manda para os seus amigos. O canal Meu Mundo Autista ele é totalmente gratuito, mas a intenção é que a informação que vence o preconceito possa chegar a mais gente, não somente a você. Então seja um disseminador da nossa informação, vai lá, compartilhe. Gente, independência e autonomia não são a mesma coisa. Olha, aceita que dói menos. Independência, a gente fala que está ligada à ação. Você olha para o teu filho e fala assim, independente, meu filho é independente. O que é independente? Ele toma ações, ele consegue tomar ações. Então ele consegue tomar banho sozinho, ele consegue se virar sozinho, consegue fritar um ovo, ele consegue... Isso não necessariamente é uma pessoa atípica. Adolescentes típicos não conseguem ter independência, não conseguem se virar numa cozinha, vão comer um miojo, alguma coisa assim, não sabem nem ligar o fogo, então o fogão assim por diante, não são independentes. Então independência tem ligado à ação. Meu filho consegue fazer isso, ele consegue tomar banho sozinho, ele consegue fazer higiene, ele consegue ali comprar um pão, ele consegue viver se porventura eu tiver que arrumar um emprego ou tiver que ir lá na vizinha, no vizinho para poder ter alguma informação. Ele é independente nesse nível? Pois é, quando a gente fala de suporte, a gente está falando de independência e autonomia. Quanto mais essa pessoa ela é dependente de você, mais ela se aproxima do nível 3, entende? Então, para que a gente saia da condição do nível 3, é preciso que a gente evolua nossos filhos no campo da independência. Quanto mais ele é independente, ele vai caminhando para o nível 2. Mas talvez não chegue no nível 1 de suporte ou na identificação de nível 1 de suporte, porque ele não tem a autonomia. A gente vai explicar depois isso. Quando a gente fala dessa situação da independência, é preciso que a gente, desde cedo, terapêutica ou não, a gente precisa ensinar nossos filhos a fazer tudo sozinhos, ou o máximo possível sozinho. Alexandre, mas eu não tenho tempo de ensinar meu filho. Gente, uma vez me falaram que, por mais que isso pareça estranho, deixa a comida cair no chão. Deixa, ele está almoçando, mas sujou todo o chão, eu prefiro dar comida para ele porque aí não cai no chão, me dá trabalho de novo. Pois é, você vai ter sempre trabalho, porque você quer sempre estar fazendo as coisas para não ter trabalho e na verdade você está, sem perceber, você está tornando o seu filho, sua filha, dependente de você. Seu filho não consegue pegar uma garrafa de água na geladeira, mas ele vai derrubar a garrafa, vai quebrar, vai sujar, vai cair água pela casa inteira. Coloque garrafa plástica na geladeira, deixe que ele ou ela aprenda a se servir. Ele precisa ser independente. Então, quanto mais ele fica dependente de você, você de repente vai ter mais dificuldade de sair do seu lar para fazer qualquer atividade, porque seu filho, sua filha é dependente de você. E pior que isso, tem gente que chega no nível em que a dependência é tão grande que meu filho, minha filha não consegue fazer nada sem mim. Ninguém consegue fazer porque só eu sei fazer como ele quer fazer. Essa é uma história que a gente precisa ter mais tempo para conversar, porque na verdade a dependência não é dele, é sua. Não. Outro assunto, outra parte desse conteúdo é a autonomia. A gente só vai conseguir chegar que uma pessoa nível 2 chegue a ser observada como nível 1 de suporte se ela tiver autonomia. Autonomia é a capacidade decisória. Ele
tem que ter capacidade de decisão. Parece uma coisa assim tão grande. Nossa, ele tem que aprender a decidir. A decisão começa com coisas pequenas, inclusive escolhendo a roupa que ele vai sair. Ele sabe se vestir, então ele é independente, mas ele tem autonomia para escolher a roupa que ele quer usar. Então, às vezes, ele quer vestido de fada. Mas ele é autista, ele não pode. Eu vejo muita criança típica vestido de fada andando no shopping, qual o problema? Mas ele quer ir para casa dos avós de chinelo. Foi decisão dele. Talvez você precise argumentar para falar para ele que talvez esse ambiente não mereça que ele vá de chinelo, que ele possa colocar um tênis. Mas vai lá, escolhe um tênis que você quiser. A autonomia diz que ele tem a decisão sobre a própria vida. Quanto mais dependente e não autônomo, a gente está vendo qual a condição autista que ele vai ter. Quanto mais independente e autônomo, ele está caminhando para uma outra situação. E principalmente naquela condição em que os pais se perguntam: e depois que eu partir, o que vai ser do meu filho? Meu filho vai ficar abandonado na rua? Quem nunca pensou isso que joga a primeira pedra? Pois é, todos nós já pensamos o que vai ser dos nossos filhos se porventura eu não estiver aqui. Por quê? Porque nós sabemos o quanto nossos filhos são dependentes ou autônomos, mas precisamos levar ele à autonomia. A autonomia a gente leva mais tempo, porque essa pessoa tem desafios internos para poder decidir. Se ela tiver o autismo e TDAH conjugado, você vai perceber que ele vai ter dificuldade de tomar decisões e fazer planejamento assim por diante, mas deve ser treinado, deve ser oferecido para que ela possa de repente tomar decisões sobre a própria vida. Você quer almoçar o que hoje? Olha, eu fiz ovo e fiz feijão. Você prefere? Não, quero ovo e feijão. Parece uma coisa toda, mas ele está tendo a autonomia de decidir o que ele quer. Você perguntar a ele, a ela, o que ele quer, não simplesmente servir o prato. Simplesmente você está tirando a autonomia de decisão e em servindo você também está fazendo ele dependente. Nossa, mas eu não tinha visto. Então, pois é, os pais é os que mais fazem contra tanto a independência quanto a autonomia. Gente, isso não é coisa somente de autista. O que a gente tem visto isso em pessoas típicas. Veja os adolescentes ou jovens adultos típicos que porventura são independentes. Eles conseguem ir para a faculdade, eles conseguem pegar o ônibus, eles conseguem ter a vida deles, inclusive namorar, mas eles não têm autonomia, não conseguem lavar as roupas íntimas, eles não sabem fazer nada no fogão. Se porventura você tem um funcionário em casa, sem essa pessoa não vir, ele não consegue limpar nem o próprio quarto, porque não tem autonomia. Ele não sabe que tem que fazer isso, que ele tem uma razão de existir no mundo. Ou pior do que isso, fazem faculdade e não saem da casa dos pais, porque são independentes, mas não têm autonomia financeira, não conseguem viver sozinhos. Agora tu imagina uma pessoa que tem todos os desafios igual a pessoa autista. Então, a gente precisa pensar que de repente, mas meu filho tem diversas comorbidades. Leve ele, ela, à autonomia melhor possível, à independência melhor possível. Mas, gente, quanto mais, toda vez que a gente conversa o assunto com pais, tem sempre um mais. Mas você não entende minha situação. Gente, de fato, eu não entendo a sua situação, mas eu preciso te dizer que boa parte disso, você é responsável. Mas a sua vida, é sempre assim, quando um negócio começa a apelar, a sua vida é diferente, se você estivesse na minha vida, pois é, eu fico imaginando minha avó, que teve que cuidar de 7 filhos, né? Se tivesse ela reclamando de tantas coisas, mas sua avó não tinha filhos autistas, pois é, gente, mas tinha 7 ou 6 às vezes, ao mesmo tempo tendo catapora, sarampo, cada um tem a sua realidade e precisa ser visto. Se a gente começa, nós como os pais, começar a negar tudo o que está acontecendo e a gente começa a criar essas situações porque a gente quer colocar nossos filhos embaixo da asa da gente para sempre, não adianta mais para frente ficar reclamando o que vai ser do meu filho. Tem mães e pais aí que os filhos já estão em idade de trabalho, mas não, meu filho não pode, ele não consegue. Você não consegue. Você não tem autonomia para ficar sem seu filho perto. Essa é uma grande verdade que a gente transfere para os pais. Muitos pais não têm autonomia para viver sem o filho perto. Acabam virando reféns da condição dos filhos. Os filhos nasceram para ser independentes, nasceram para ser autônomos e também voar. Inclusive a pessoa autista. Eu preciso levar
ele e ela para cá, para maior independência e autonomia possível, até mesmo para que eles possam no futuro, quando a gente conseguir as moradas assistidas, que são o sonho da condição autista, que tivesse as moradias, que a pessoa autista pudesse ter um suporte mínimo para ele poder viver lá e ele poder levar uma vida fora da casa, tem autonomia para decidir suas vidas, que hora que acorda, que hora que vai levantar, o trabalho que vai escolher, assim por diante, mas morando numa casa assistida, que é o sonho dos pais, é preciso que ele consiga estar lá, porque uma coisa, ele vai ter um suporte mínimo e não uma babá. Isso é importante deixar claro. Agora e o nível 3? O nível 3, gente, é aquela história, é mais difícil. Não adianta a gente falar no nível 1 que não, nossa, você não entende, não é leve. Eu sei, o autismo leve não é leve, mas não se compare à condição dos pais que têm autistas nível 3. É muito mais complicado, é mais tempo que deve ser investido para que ele ou ela possa deslocar o mínimo possível em direção à autonomia e independência. Então você tem que transformar isso no melhor possível. Então, quando tem que acontecer isso? Já começou? Perdendo tempo, é hoje mesmo, vai lá, muda essa estrutura, deixa seu filho, mesmo que suje, vai levar tempo, mesmo que ele derrame a água ao servir, deixa, são coisas simples que podem mudar uma história. O canal Meu Mundo Autista, ele é muito real, a gente não fica tentando transformar uma coisa romântica, a gente precisa ser prático, nós não temos tempo, porque a gente não sabe o dia da manhã. Então a gente precisa agir hoje e principalmente agir em nós, porque muitas vezes mesmo, nossos filhos não evoluem por culpa nossa. Fica essa dica, não se culpe por isso. Muitos pais realmente se culpam achando que de repente, olha, essa fala, você está me culpando, não estou te culpando. Mas de repente, se você não toma atitude depois de cair na real, aí sim você está sendo, no mínimo, negligente. Encaminhe seu filho para a autonomia, encaminhe seu filho para a máxima independência. E aí você vai lá no futuro e fala o seguinte, todo esforço valeu. E com certeza valeu. Mais.